E aí, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? A gente vai ver agora a parte final do capítulo 4, né? E nessa parte é uma parte um pouquinho mais curta, né? A gente vai trabalhar da página 74 até a página 82. Vocês vão observar que a gente tem mais atividades que a gente vai desenvolver em aula nessas páginas, mas a gente tem dois elementos muito importantes para entender dessa parte final do capítulo 4, que são muito relevantes, né? A gente conversou na última semana sobre a conquista que os espanhóis vão empreender sobre a América, né? Especialmente passando a dominar o antigo Império Azteca e também o Império Inca. Isso significou uma grande vitória para os espanhóis para exercer o seu domínio, o seu poder aqui no continente americano e para poder extrair as riquezas, né? A gente vai entender um pouco do porquê extrair essas riquezas e também como os espanhóis vão organizar esse território, vão administrar esse território. O primeiro elemento para a gente entender é um conceito muito importante de tudo que a gente vai ver daqui para frente, né? Que é o conceito de sistema colonial, que é o que traz aí logo na página 74. As nações europeias naquela época, elas trabalhavam a partir de um conjunto de regras econômicas que a gente chama de mercantilismo. O mercantilismo eram regras que estabeleciam como a economia de um país deveria ser, né? A gente tem alguns conceitos sobre isso. Aqui a gente vai destacar um desses conceitos, que é o chamado metalismo, né? O metalismo era a ideia de que uma nação deveria acumular vultuosas, ou seja, muitas, grandes, grandes quantidades de metais preciosos, especialmente o ouro e a prata, que eram os metais usados para a cunhagem de moeda, para fazer moeda. Então, conseguir ouro e prata significava conseguir fazer dinheiro. As regras naquela época, elas não eram iguais às regras de hoje, né? Hoje você tem todo um sistema de equilíbrio, você não pode sair produzindo dinheiro, né? Tem toda uma estrutura para isso, né? Que permite ou não fazer dinheiro. Naquela época não havia esse controle entre os países. Cada país queria ter seus benefícios, né? Então, quanto mais metais, mais dinheiro, né? Essa lógica, ela vai estabelecer, essa ideia do mercantilismo, ela vai estabelecer esse sistema colonial, que é basicamente o quê? Uma metrópole, uma nação europeia conquistadora, vai exercer um controle sobre a região conquistada, que é o que vai ser chamada de colônia. É um território que pertence àquele outro país por meio da conquista, do domínio, do controle. Ou seja, colônia é um território que pertence à metrópole, a nação europeia. Então, no caso aqui, o território americano, conquistado pelos espanhóis, vai se tornar colônia, a América se torna colônia da metrópole, da Espanha. Tudo bem? Essa lógica, essa relação era estabelecida também por uma série de regras, né, que estavam baseadas na ideia do pacto colonial ou exclusivo comercial. A relação entre metrópole, no caso Espanha, e colônia, no caso América, era dada por uma série de regras, que a gente vai chamar de pacto colonial. O que falava esse pacto colonial? Tudo que era produzido de produtos naturais, de mineração, de agricultura, de alto valor para ser revendido ou para ser usado para produzir alguma outra coisa, deveria ser vendido apenas para a sua metrópole. Ou seja, no território da América Espanhola, tudo que era produzido só poderia ser enviado para a Espanha. E os produtos espanhóis podiam ser vendidos na colônia com exclusividade, ou seja, a colônia ela não podia comprar produtos de outros países. Como ela era uma colônia espanhola, ela era obrigada a comprar os produtos apenas da Espanha. É por isso que a ideia de exclusividade ou de pacto colonial, né? Um apenas conectado ao outro. A gente vai ter até uma atividade, né, aqui, ó, que vocês vão poder ver esse sistema, tá vendo? Aqui nós temos a metrópole e aqui nós temos a colônia. Se você observar, ó, o que a colônia manda para a metrópole? Ouro, né, tanto em forma de barra quanto em forma de moeda, que poderia ser prata também. Artigos naturais, aqui ele está mostrando, né, uns troncos, mas poderiam ser produtos agrícolas, produtos até com uma certa
cadeia de produção como o açúcar, mas que eram produzidos a partir de um produto natural. E o que a metrópole pode mandar para a colônia? Produtos manufaturados, que eram produzidos, como por exemplo chapéus, botas, camisas, que são colocadas aí, né? Também a gente poderia pensar em armas, alguns tipos de bebidas alcoólicas, que eram comuns também serem vendidos aqui. A colônia só podia comprar esses produtos da sua metrópole. E tudo que a colônia produzia era destinado também à sua metrópole. Pacto colonial, exclusivo comercial, tudo bem? Aí a gente vai ter várias metrópoles, né? Espanha, Portugal, Holanda, Inglaterra, França vão se tornar metrópoles dos seus territórios coloniais, cada um do seu. Esse tipo de colônia é o que a gente vai chamar de colônia de exploração. É um termo bem comum que é usado para elas, né? Que é a ideia daquele território colonial que é usado para ser explorado, né? Para você tirar a riqueza dali e enriquecer quem? A metrópole, beleza? Aí, na sequência, né, estabelecido esse sistema, a Espanha vai criar formas de administrar o território em termos políticos e econômicos. Né? A gente percebe aí a organização desse território. Olha o tamanho da América Espanhola, né? A América Espanhola, ela vai daqui de regiões da América do Norte, que hoje fazem parte dos Estados Unidos e do México, passa por toda a América Central, por uma parte significativa do Caribe, né? E por toda a parte, o lado oriental da América do Sul, né? Porque são as regiões conquistadas, por exemplo, dos astecas e dos incas, né? Então, ao conquistar esses grandes impérios, a Espanha herda, entre aspas, um grande território americano. Você pode observar que ela vai organizar alguns desses em vice-reinos, né? Os vice-reinos eram estruturas administrativas e políticas aqui na colônia que serviam para poder colocar em prática a lei do rei de Espanha. Tá? E aí você tinha a figura do vice-rei, que tinha como se fosse a autoridade do rei, só que aqui no território colonial. Ele só era submetido ao próprio rei, né? Depois do rei, ele era a pessoa mais importante. Então a gente vai ter o vice-reino da Nova Espanha, o vice-reino da Nova Granada, o vice-reino do Peru, o vice-reino do Rio da Prata. E nós temos algumas estruturas administrativas menores, que são as capitanias gerais, né? Que eram territórios também espanhóis, né, dominados pela Espanha, que têm uma certa autonomia política em relação a como ele acontece, mas que estão também submetidos, além do próprio rei, estão submetidos também a outro vice-reino, que é o caso aqui do Chile, da Venezuela, da Guatemala e de Cuba. Tudo bem? Então essa é a forma de organização, né? Lá na Espanha havia uma coisa chamada Conselho das Índias, que é o órgão máximo da colonização espanhola, né? Era de onde vinha todas as regras, determinações, leis e organizações para o território colonial espanhol. Lembrando que a gente está falando aqui da América, mas a Espanha não tinha colônias só na América, tá? Ela vai também ter colônias na Ásia. Algumas regiões eram coloniais, outras eram só para trocas comerciais, mas ela tinha colônias também na Ásia. Um grande exemplo disso são as ilhas do que hoje são as Filipinas, beleza? E aí nós temos o sistema de exploração econômica, né? Que basicamente vai girar em torno da mineração, né? Assim, no sentido de ser a economia mais forte, porque esse território conquistado pelos espanhóis era um território muito rico em ouro e prata. Então eles vão explorar isso intensamente, né? A gente tem uma fotografia aqui que mostra pra gente a antiga serra ou monte de Potosí, que fica na cidade que hoje chama Potosí, na Bolívia. Essa grande montanha aqui, ela era recheada de prata, né? Era a maior mina de prata que existia na América. Ela foi exaurida, ela foi esgotada pelos espanhóis durante o século XVI, né? Eles tiraram tudo que havia de prata ali e levaram para a Espanha. Agora, havia um grande problema que era você ter trabalhadores para fazer esse tipo de trabalho. O trabalho nas minas é um trabalho pesado, difícil, né? Havia a possibilidade da escravidão africana, só que ela não vinga no território espanhol, diferente do que aconteceu aqui, né? Mas no território espanhol ela não vai muito para frente, porque era custoso e não havia uma adaptação adequada, né? O que os espanhóis vão fazer? Eles vão tentar aproveitar a mão de obra indígena, que muitas vezes já sabia fazer o trabalho de exploração das minas, né? E aí se cria um primeiro sistema, que vai ser muito comum nessas regiões
mineradoras, que é o sistema da chamada mita. A mita, na verdade, ela já existia no Império Inca. O Império Inca ele tinha conquistado vários povos. E o que o imperador Inca obrigava a esses outros povos? Que todos os anos esses outros grupos entregassem, né, mandassem trabalhadores para, numa parte do ano, trabalhar para os Incas, especialmente nas minas, mas também na agricultura e tal. Né? E aí, numa outra parte do ano, eles voltavam para casa. Os espanhóis vão usar esse sistema. Né? Nas tribos conquistadas, eles vão exigir que essas tribos mandassem lá uma quantidade de trabalhadores para que em alguns meses do ano eles trabalhassem para os espanhóis. A diferença é que os espanhóis vão explorar demais essa força de trabalho. Né? Muitas horas de trabalho seguido, trabalho exaustivo, sob muitas vezes tortura, né? Castigos físicos e tal. Então a gente vai ter um grande dano para a população indígena, né? Através da mita que os espanhóis vão impor para eles. E o outro sistema era a chamada encomienda, né? Que a gente usa em espanhol para até não confundir, né? com a palavra em português, porque não é bem encomenda como a gente pensa hoje. Não, minha encomenda está chegando, não é bem isso, né? A encomenda basicamente era o seguinte: você tinha um colono espanhol que veio para a América, por exemplo, e ele vai trabalhar, ele vai viver aqui como um funcionário do rei, por exemplo. Né? Ele vai receber um pedaço de terra, ele vai ter propriedades e coisa e tal, porque ele é um espanhol. Né? Que ele podia fazer? Ele poderia receber uma autorização da coroa espanhola e da Igreja Católica de receber indígenas para trabalhar na sua propriedade, especialmente no trabalho agrícola. Enquanto a mita era destinada mais ao trabalho da mineração, a encomenda era muito mais destinada ao trabalho agrícola. O que ele tinha que fazer para receber esse direito, né, de ser um encomendeiro, como eles chamavam? Ele era obrigado a catequizar os indígenas, ou seja, de ter um padre, de ter alguém lá que faria a cristianização desses indígenas, que era uma regra do Império Católico Espanhol para os nativos daqui. Né? E eles, evidentemente, acabavam impondo isso para as culturas indígenas, mas também esses encomendeiros eles acabavam explorando esses escravos, e se tecnicamente, formalmente, a encomenda não era chamada de escravidão, na prática ela era um sistema escravista. Né? Porque eles não podiam vender, né? Assim, por exemplo, a escravidão africana que aconteceu no Brasil, você tinha a venda de escravos e tal. Eles não podiam vender um indígena. Mas o sistema de trabalho que era imposto era um sistema de escravidão. Né? Ele não tinha salário, ele era muitas vezes explorado, não tinha nenhuma regra, né, que o protegesse e coisa e tal. Tudo bem? E aí, dentro desse controle, né, a gente tem a chamada casa de contratação, né, que é aquela que vai definir, que ficava em Sevilha, na Espanha, que vai definir como todos esses sistemas de exploração econômica funcionam. Né? Como a mita funciona, a encomenda funciona, quem que tinha direito à terra, quem que tinha direito a explorar as minas, fazia todos os relatórios relacionados ao que chegava e ao que saía da Espanha, do que chegava e do que saía dos portos na América, e assim por diante. E dentro dos vice-reinos, dentro das capitanias gerais, nós tínhamos os chamados cabildos. Os cabildos é como se fossem, assim, prefeituras e câmaras municipais, vamos dizer assim, né? Eles eram instituições, a gente tem até aqui uma foto do Cabildo de Buenos Aires, né? Ele é uma réplica, né? Tem uma parte dele que é original, mas ele depois foi reconstruído como se fosse o prédio da época colonial, lá em Buenos Aires, né? Ele fazia a administração bem local, né? Então você vai ter várias vilas que são inauguradas, né? Que são fundadas, e aí a presença dessas sedes municipais, né? Desses cabildos, beleza? E aí a gente tem algumas atividades para poder trabalhar esse tema. A gente conversa mais e tira as dúvidas e faz as atividades na nossa aula virtual. Tchau, tchau.